amores! A Prof. Bárbara voltou para a nossa aula de ciências. Primeira aula de ciências do nosso segundo bimestre. Vamos lá, peguem o nosso livro azul, olha. Lindão, né? Tá muito lindo esse livro. Capítulo 3, olha, nessa página aqui, ó, Vida na Terra. Aqui a imagem fica espelhada por conta da câmera que a prof está filmando com a câmera frontal, né? Mas, olha só, Vida na Terra. Vocês podem acompanhar a leitura aí com a prof. Então, nesse capítulo, nós estudaremos sobre todo tipo de vida que existe no nosso planeta Terra, que, por sinal, ó, de vida, certo? Então, a imagem inicial, ela já é muito rica em expressar parte de toda essa vida que existe na superfície do planeta Terra, nos rios, nos mares, né? Aqui, ó, as plantas, né? A vegetação, os animais, o relevo, o céu. Então, essa paisagem, ela traz muitos seres vivos e traz também algo que nós também estudaremos neste capítulo, que são os fatores não vivos, certo? Então, seres vivos, o que são seres vivos? O nome já diz, seres vivos são seres que têm vida. É simples, todo ser vivo, ele nasce, ele se desenvolve, ele se reproduz e ele morre. Por exemplo, uma árvore nasce, ela se desenvolve, ela cresce, sim. Ela dá frutos, ou seja, se reproduz, sim. E uma árvore morre? Morre. Então a árvore é um ser vivo. Não é porque ela não tem perninhas ou nadadeiras ou asinhas, que ela sai livre por aí, que ela não seja um ser vivo, que ela não tenha vida. Ela é um ser vivo, assim como os animais, como nós, seres humanos. Mas existem os fatores não vivos. Ah, então é o que está morto? Não, é o que não tem vida, mas não significa que não seja importante. Um exemplo de fator não vivo, né? Que é extremamente importante para que haja vida na forma que nós conhecemos aqui no nosso planeta, é o Sol, o calor do Sol. Ele nasce, tipo, ai que lindo bebezinho, solzinho. Não, né? Ele cresce, ai ele era um solzinho bebê, hoje ele é um sol adolescente. Não, né? Ele casa e se reproduz e tem solzinhos? Não. Ele morre? Ficou sabendo que ontem aconteceu o velório do sol? Não. Então ele é um fator não vivo, porque ele não passa pelas etapas do desenvolvimento de um ser vivo. Mas isso não significa que ele não seja importante. Nós já estudamos que sem a luz, sem o calor do sol, não existiria vida no planeta Terra, né? E não só o sol, a água, as rochas, a terra, o oxigênio, o vento, todos esses são fatores não vivos que são extremamente importantes para que os seres vivos sobrevivam. Então, um precisa do outro, certo? Então, vamos iniciar agora alguns pontos, mas antes vocês precisavam entender isso sobre os seres vivos e os fatores não vivos. Por exemplo, um copo. Um copo, ele de certa forma é um fator não vivo, né? Mas ele é um objeto, ele foi produzido. Então aqui, ó, na página 4, nós temos esta obra de arte, olha que fantástica. É uma obra de arte, é uma ilustração feita pelo artista estadunidense, é quem nasceu nos Estados Unidos, né? Charlie Harper, olha só. Ele é muito conhecido por seus desenhos coloridos que retratam seres vivos. Então aqui nós temos muitos exemplos de seres vivos com muitas características diferentes. Vocês perceberam que a prof marcou aqui alguns com cores diferentes? É o que vocês também farão agora. Para isso eu preciso que vocês peguem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cores de lápis de cor diferentes. Deixa eu escolher o lápis aqui. Então, escolham 8 cores de lápis de cores diferentes, certo?
Escolheram? Muito bem. Então, a primeira cor que você escolheu, você fará aqui, nessa imagem, um X sobre 5 animais que vivem na água. Então, você escolherá essa cor. Com essa única cor, você fará um X sobre 5 animais que vivem na água. Olha, eu escolhi o lilás, tá vendo? E aqui eu fiz, ó, o X sobre alguns animais que vivem na água. 5. Essa com a primeira cor. Segunda cor. Faça um X com essa segunda cor em 2 animais que vivem na água, mas que não são peixes. Aí já complicou um pouquinho, né? Ó. Que animais são esses que vivem na água, mas não são peixes? Certo? Cor número 3. 3 animais que voam. Então, com essa terceira cor, faça o X em 3 animais que voam. Cor número 4. Uma fruta que comemos. Encontre aqui uma fruta que nós comemos e faça um X sobre ela. Ó, a prof encontrou essa daqui. Número 5. Faça um X sobre uma árvore. A cor número 5, sobre uma árvore. Cor número 6. Faça um X sobre um animal que rasteja. Olha só, acharam um animal que rasteja? Fácil de achar, né? Cor número 7. Faça um X em um animal que tenha pelos e outro X em um animal que tenha penas, com essa mesma cor. E cor número 8. Faça um X em um animal que é natural de outros países, ou seja, um animal que não é nativo aqui no Brasil. Certo? Muito bem. Você percebeu a quantidade de seres vivos representados na ilustração de Charlie Harper? Pois é. Agora pense em quanta vida existe no planeta Terra. Aqui ele retratou o mínimo do mínimo do mínimo. Existe muito mais. Existem inúmeras espécies. Existem espécies que ainda nem foram descobertas pelos cientistas, pelos biólogos, né? Seres de várias cores, várias formas, vários tamanhos. A toda essa diversidade de seres, nós chamamos de biodiversidade, né? Toda essa riqueza de variedade de seres vivos que existem no planeta Terra é chamada de biodiversidade. O Brasil é um país extremamente rico em biodiversidade. Por isso ele é chamado de megadiverso. É um país megadiverso porque ele possui muita biodiversidade, muitas espécies de plantas, espécies de animais. Então nós somos muito agraciados por isso, né? Porém, cada espécie de planta e de animal se desenvolve em um lugar específico, não é? A espécie, ela se adapta àquele ambiente. Então, não é qualquer planta que pode se desenvolver em qualquer ambiente, nem qualquer animal que pode sobreviver em qualquer ambiente. É isso que nós estudaremos agora. Olha, onde está a vida? Abram nessa imagem aqui, olha, são páginas duplas, olha que interessante. Ela traz, né, os oceanos de uma forma bem ilustrativa e traz os continentes, né? Os continentes são essa porção de terra, essas porções de terra que são cercadas por água. Estão vendo? Olha os continentes. E a biodiversidade, ela acontece aqui, ó, sobre os continentes e nos oceanos, nos mares, nos rios, né? Não é só sobre a terra que ela acontece. Então acompanhe a leitura aí com a prof dessa página 6 e da página 7. Tem muitas informações extremamente ricas aí. Então, olha, nesta região, aqui, ó, nesta parte, nesse continente, nós encontramos pinheiros, ursos e outros seres vivos, tá vendo? Essas são as espécies que costumam viver neste continente. Aqui no nosso continente existe a maior diversidade de seres vivos e elas são encontradas nas florestas quentes e úmidas da Amazônia. Então é o nosso clima, né? O nosso relevo que possibilita essa diversidade tão grande de vida no nosso país.
Aqui, ó, os polos, tem lá em cima o Polo Norte e aqui o Polo Sul, que fica embaixo. Nos polos o clima é muito frio e há bastante gelo. Próximo ao Polo Sul vivem pinguins, focas, entre outros animais, certo? Olha só os animais que vivem aqui. E aqui, existem seres vivos até mesmo em desertos secos e muito quentes. Nesses ambientes vivem camelos, serpentes, insetos e algumas plantas como os cactos. Olha só. São espécies características de ambientes muito quentes, que é justamente o oposto das espécies que só sobrevivem em ambientes frios, né? Aqui, é no continente africano que vivem as girafas, as zebras, os leões e outros animais tão conhecidos. As pessoas, elas viajam para fazer os safaris africanos, justamente porque os safaris, eles possibilitam, né, que as pessoas, elas vivenciem ali o cotidiano desses animais que não são comuns em outros continentes. Como eles se alimentam, qual é a rotina diária deles, como é o habitat onde eles sobrevivem, né? E aqui, oceanos abrigam uma grande quantidade de peixes, camarões, algas marinhas e seres muito pequenos para serem vistos a olho nu, certo? Então, o que nós percebemos analisando essa imagem maravilhosa aqui? Que alguns lugares são frios, outros são quentes, tem lugares muito secos, como os desertos, e muito úmidos, como as florestas, certo? E em todos os ambientes do planeta Terra existe vida. Olha que interessante. Então, vamos lá para a página 8, para a nossa primeira atividade. Olha que legal. Agora é o momento de colocar em prática isso que nós estudamos até agora. Vamos verificar se vocês realmente entenderam. Olha aqui. Nós temos a imagem, 4 imagens diferentes, né? Aqui é a imagem de um habitat aquático, né? Provavelmente o fundo de um oceano. Aqui é um deserto. Aqui é o Polo Sul, por exemplo, e aqui é uma floresta. Digamos que seja uma floresta amazônica. Primeiro você deve pintar todas essas imagens aqui. E depois que você terminar de pintar, você recorta na linha pontilhada e você vai colar o animal ao seu respectivo habitat, que é o lugar onde ele vive, onde ele sobrevive, onde ele caça, onde ele dorme, onde ele se reproduz. Esse lugar, o habitat, o nome dele é habitat. Então, olha só, vamos lá, vamos fazer juntos? Vocês pintaram, recortaram, as imagens estão uma do ladinho da outra. Então, a foca. Será que a foca sobreviveria aqui no deserto? Ou será que ela sobreviveria dentro da água o tempo todo? Ou na floresta úmida? Não, a foca, ela vive no Polo Sul, então a foca precisa ser colada aqui. O urso tem uma questão, se você deixar o seu urso branco, ele é um urso polar, então ele precisa morar aqui no polo, né? No Polo Sul. Porém, se você pintá-lo de marrom, ele será um urso pardo, e os ursos pardos habitam as florestas, então você deverá colá-lo aqui. Então, dependendo da cor que você colorir o seu urso, o habitat dele vai mudar. E o tubarão? Muito bem, neste aqui. E a estrela do mar? É a estrela do deserto? Não, né? É a estrela da floresta? Não, né? É estrela do Polo Sul? Também não. Então, a estrela do mar, você deve colá-la aqui. E o camelo? Ai, de graça, né? Camelo aqui no deserto. E os cactos, diferentes tipos de cactos, né? Aqui também no deserto. Essa flor linda e colorida que você deve ter colorido lindamente na floresta. Muito bem, a onça pintada. Será que a onça pintada sobreviveria lá no Polo Sul? Não, né? Então, a onça pintada também é na floresta. Então, terminando esta página, que vocês fizeram lindamente, vamos para essa aqui, ó, página 9. Olha que interessante. Um lugar para cada ser vivo. Então, aqui reforça a questão do habitat, que a prof já falou para vocês. O habitat é
O habitat de um ser vivo é o lugar onde ele habita. Essa é a origem da palavra, habitat. É onde ele habita. Habitar é realizar todas as suas atividades naquele lugar. É onde ele dorme, onde ele se reproduz, onde ele busca seu alimento. Então, ao longo dos anos, dos séculos, os animais foram se desenvolvendo e se adaptando aos lugares onde eles vivem, aos habitats. Então, os animais, eles sofreram adaptações para que eles possam sobreviver naquele habitat específico. Se nós trocarmos o urso polar e o urso pardo de lugar, nenhum dos dois sobreviverá. Por quê? Porque aquela espécie se adaptou para aquele habitat. Os cactos, por exemplo, são plantas que sobrevivem nos desertos, em ambientes muito quentes. Por quê? Eles precisam de pouquíssima água. Além de precisarem de pouquíssima água, eles guardam, eles têm uma reserva de água que eles usam pouco e guardam ali por um período de tempo. Eu, por exemplo, infelizmente já matei um cacto afogado, porque eu ganhei um cacto, eu acho lindo, amo cactos, porém eu acabei me desligando e dei muita água ao cacto e ele morreu afogado. Por quê? Ah, mas planta não gosta de água? Gosta, porém essa planta se adaptou ao ambiente quente de um deserto e ela precisa de pouquíssima água, entenderam? O urso polar sobrevive no polo, por quê? Porque ele tem uma camada muito grossa de gordura embaixo da pele dele, que mantém ele aquecido. Já o urso pardo não tem essa camada de gordura, e então se nós trocássemos eles de lugar, eles não sobreviveriam. E os peixes, por exemplo, um exemplo de adaptação que o peixe sofreu para sobreviver naquele habitat é que ele tem nadadeiras. Se o peixe tivesse asas, que utilidade teria? Para que serviriam asas? Para nada, ele mora dentro da água. Ele precisa do que? De nadadeiras, certo? Os pássaros voam, por isso eles têm asas. Então, os animais, eles sofreram ao longo dos séculos, né? Através da evolução, eles sofreram adaptações que permitem que eles vivam bem naquele habitat. E cada espécie tem o seu habitat, tanto as plantas quanto os animais. Então, olha só, aqui nós falaremos agora sobre os fatores não vivos, né? Olha só que interessante essa imagem. Nessa única imagem, nós podemos observar a presença dos fatores não vivos e dos seres vivos. Por exemplo, o vento, né? O vento a gente não pode observar, mas a gente pode sentir, nós não podemos ver. Nós podemos ver o vento no sentido de que nós vemos, por exemplo, as folhas das árvores balançando. Nós sabemos que o vento está ali, mas nós não podemos vê-lo, né? Nós sentimos o vento ao respirarmos, quando ele toca a nossa pele, quando ele nos refresca, né? Mas nós não vemos o ar, nós não vemos o vento. Então, mas aqui, ó, nós podemos ver as rochas, né? O relevo, né? A terra, a água, né? O calor do sol, porque se está iluminado é porque tem luz solar aqui, ou será que tem um poste lá no meio da floresta? Acho que não, né? Então, e nós podemos também deduzir que aqui existe vida, existem seres vivos além dos fatores não vivos. Existem peixes, existem, olha, as plantas que cresceram por cima das rochas, não é? Existem pássaros nessas árvores, existem árvores. Então, os fatores não vivos que estão no ambiente, como a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol, são essenciais. Eles são os ingredientes que não podem faltar para que realmente aconteça e exista vida no nosso planeta. Ou seja, a existência da vida depende diretamente dos fatores não vivos. Olha só como tudo se encaixa direitinho, como tudo na criação de Deus, né? E aqui pede para fazermos o que nós já fizemos, que é imaginarmos que tipo de seres vivos existam ou estejam presentes aqui também nessa imagem, né? E para sobreviver, todos os seres precisam da ajuda e da existência dos fatores não vivos. Isso é muito importante. Depois a prof fará um videozinho que mostrará que em qualquer ambiente que você esteja, você pode observar a presença
de seres vivos e de fatores não vivos. E acontece de uma forma que às vezes a gente nem percebe, mas tudo é muito importante. Agora a prof fará uma experiência, essa experiência aqui da página 11. Caso vocês tenham interesse e queiram fazer também para acompanharem com a prof, o desenvolvimento dessa experiência vocês podem fazer, tá bom? Então eu vou começar. Essa experiência é para que nós possamos entender melhor como que a vida, os seres que possuem vida, estão diretamente ligados aos fatores não vivos. Ah, então não tem vida, não é importante. Não, pelo contrário. Para isso, nós precisaremos de 2 copinhos. Eu escrevi aqui, ó, em um copo sem água e no outro copo com água. Por quê? Um copo vai receber mais água que o outro, mas a gente já chega nessa parte. Precisaremos de algodão, olha o vidinho. Precisaremos de toalha de papel, mais conhecido como guardanapo de papel. E precisaremos de água, H2O, no estado líquido. E de feijão. Peraí que eu vou pegar o feijão. Ele foge da mão da gente. Ai, caiu. Ó o feijão. Ó. Certo? Os feijõezinhos. Então, vamos lá. Primeira coisa. O que a gente precisa primeiro? Nós precisamos... Ele pede para que a gente pegue o papel toalha, ó, o guardanapo já vem dobradinho. Então, você já aproveita a dobra dele e faz assim, ó. Fazer tipo um canudinho com papel, certo? Fez. Você colocará no fundo do copo, isso, fazendo tipo um murozinho, ó. Tá vendo? Assim, ó. Olha como ficou. Faça o mesmo com o outro copo. Vamos lá. Tô dobrando o guardanapo aqui, já vou mostrar. Ó, dobrei. Agora eu vou colocar aqui no fundo do copo. Isso, ó. Certo? Então, agora, ele pede para colocar um grãozinho de feijão. Porém, eu vou colocar 3. Por quê? Porque eu sou exagerada. E porque vai que um não nasce. Então, eu vou colocar para sobrar. Então, vamos lá. Peguei um pedaço de algodão. Colocarei, ó, 3 grãozinhos de feijão. Tá vendo? Aqui, ó, dentro do algodão. Aí, vou dar uma fechadinha. Ó, tá vendo? E vou colocar dentro do buraquinho que a prof fez. Ó, como ficou. Tá vendo? E faço a mesma coisa no outro copo. Olha, peguei muito pouco. Peguei o algodão, mais 3, ó. Isso. E coloco lá no buraquete também. Ó, certo? Ele me pede para colocar água, mas a água não é para encher o copo. A água é simplesmente para umedecer. Então, a gente vai colocar água para que essa toalha de papel ela fique úmida, ela vai absorver essa água. Tá vendo? Ó. Colocando aos poucos para não afogar ninguém. Tá vendo que não tá derramando água, mas tá bem úmido, ó. Agora a mesma coisa com o outro. Você coloca bem devagarzinho no meio, que daí ele já vai absorvendo. Isso, muito bem. Isso, prontinho. Então, já está pronto. Agora vem a parte mais importante de qualquer experiência, a observação. Porque é na observação que nós vamos compreender de verdade o que aconteceu e por que aconteceu. Esse copo que está escrito sem água, ele não vai mais receber água. Nós vamos observar por 5 dias. Todo dia a prof vai fazer um videozinho mostrando como está acontecendo ou não o desenvolvimento dessas sementes.
Porque será que esse feijão que a prof colocou aqui, ele está vivo ainda? Será que ele ainda tem vida? Porque será que vai nascer um pezinho de feijão dentro da barriga da gente? Então, a gente vai observar para ver se esse feijão tem vida, certo? Então, esse aqui, esse copinho aqui, ele não receberá mais água. Por isso que a prof escreveu sem água, para eu lembrar de não colocar mais água. A única água que ele vai receber é essa que ele já tem. Porém, este aqui, com água, todo dia, quando eu perceber que a toalhinha de papel está bem sequinha, eu vou lá e vou colocar mais um pouquinho de água. Quando eu perceber que ela está sequinha de novo, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Então, ela terá a umidade e estará em contato com o oxigênio, né? E o gás carbônico. Porque quando a gente puxa o arzinho para dentro, a gente está puxando o oxigênio. E quando a gente coloca para fora, a gente está eliminando o gás carbônico. Então, olha só. Então, isso a gente vai observar nos próximos dias, tá bom? Então, a prof enviará para vocês videozinhos e fotos do que está acontecendo na nossa experiência. E caso vocês também tenham feito a experiência, vocês mandem para a prof para nós trocarmos ideias sobre isso, tá bom? Então agora nós faremos uma experiência bem legal sobre a percepção dos seres vivos e dos fatores não vivos em uma determinada paisagem, em um determinado ambiente, tá? Beijo!